Glória ao nome de Jesus. Se prepara aí, porque domingo que vem pode ser você. Capítulo 12 do livro de Êxodo. Versículo de número 1. E o foco do tema nesta noite, o tema da mensagem nesta noite é o versículo 26. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Eu quero que você repita comigo essa frase: um cordeiro para cada casa. De novo, um cordeiro para cada casa. Aí o versículo 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em as ambas ombreiras nas vergas das portas, nas casas em que comerem. Vamos juntos? Nas casas em que comerem. Não comereis dele nada cru. Vamos de novo? Não comereis dele nada cru. Nem cozido em água, senão assado fogo, a cabeça, os pés com a frisura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas se dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, com o vosso sapato nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta Páscoa é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Versículo 26 diz assim: E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é esse o vosso? Eu vou repetir. E acontecerá que quando os vossos filhos disserem: Que culto é este o vosso? Então direis: É sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Aleluia. Pergunta que se faz aqui nesta noite é: que culto é esse o vosso? É uma pergunta que nós precisamos manter na nossa mente. É uma pergunta que nós precisamos estar atentos. Quando Deus instrui a Moisés, e ele diria que os filhos perguntariam: Que culto é esse o vosso? Aí, entrando no texto, para não usar pretexto, nós vamos observar algumas ordenanças de Deus nesse contexto histórico, que é a instituição da primeira Páscoa. E Deus então ordenou ao povo que alguns princípios teriam que haver para que isso acontecesse de forma santa, pura. E aí ele instrui, dá as instruções para o povo e diz: Olha, vocês terão que fazer do jeito que eu estou falando. Vão pegar o cordeiro, e um cordeiro para cada casa. Um cordeiro para cada casa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele é ligado direto com a morte de Jesus, com a cruz do Calvário. Eu vejo que ele é ligado direto com a aliança do sangue que ocorreu na cruz do Calvário. E eu entendo que nós crentes em Cristo Jesus, tanto nós que aqui estamos, quanto os que estão nos assistindo, eu entendo que quando nós falamos de culto, de Santa Ceia, ou um culto com família, quando nós estamos na igreja, quando nós
paramos esse dia para pensar na igreja, pensar no culto da noite. Eu não sei você, mas desde manhã, quando eu levanto, eu já começo a pensar no culto. Eu já começo a preparar a minha vida para o culto. Desde a manhã eu começo já na expectativa de que nós teremos um culto abençoado com a presença do Espírito Santo. Desde manhã eu já fico imaginando que Deus vai falar conosco, não importa se tenha 1, 2 ou 10 pessoas, ou 100, como nós estamos aqui em mais de 100 pessoas, não importa a quantidade de pessoas que nós estejamos, mas o importante é que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, porque o Cordeiro que foi oferecido na cruz do Calvário, entrou dentro de mim e dentro de você para fazer morada, através do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Por isso, você tem esta casa que tem um cordeiro. Aleluia! Um cordeiro para cada casa. Esse cordeiro, ele atua em mim, ele atua em você. Esse cordeiro está aqui, está onde você estiver, porque ele habita dentro do seu coração, ele habita dentro de você. Este é o Cordeiro de Deus. Falando em cordeiro, quando eu me lembro da passagem de Gênesis, quando Deus diz para Abraão, vai oferecer teu filho Isaque. E Isaque, entendendo que ali tinha lenha, tinha os serviçais, tinha todos os apetrechos para fazer um sacrifício, mas não tinha um cordeiro. Aí Isaque então pergunta, pai, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Que palavra de um pai. Quando ele sabe que o que ele está fazendo é o fim para ele, para a sua geração futura. Era o filho da promessa de Deus, que ele seria pai de nações, que Deus engrandeceria, abençoaria e faria dele pai de uma multidão de nação. Era o filho da promessa, pastor Teixeira, mas Deus havia pedido em oferta, em sacrifício de morte, em holocausto. E Isaque, vendo aquilo tudo, ele diz, cadê o cordeiro, pai? Deus para si proverá o cordeiro, meu filho. Imagina o coração de um homem que estava na expectativa de ser pai de uma multidão de nação. O filho que ele teve já na sua velhice, ele está entregando para ser imolado em cima de um altar. Mas Deus tinha um plano maravilhoso. Deus estava prefigurando para a minha vida aquilo que ele faria na cruz do Calvário. O cordeiro que seria imolado no sacrifício que era Isaque, Deus troca por um cordeiro que estava com os chifres enroscados num arbusto. Ele diz, olha para trás, Abraão, olha aí o cordeiro que eu provi. Agora ele tira o filho. Imagina o prazer desse pai e a esperança renovada de tirar o filho do altar para agora gozar e desfrutar da comunhão e amor daquele filho até ele morrer. Porque Deus tinha preparado um cordeiro que trocou pela vida de Isaque. Imagina isso tudo. Aquela pergunta ainda está na cabeça de Isaque a vida inteira. Onde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E o Velho Testamento, o Antigo Testamento vem passando e a pergunta ainda está, onde está o cordeiro? Não seria aquele cordeirinho que estava com as pontas amarradas, enroscadas, não. Mas a proposta e a promessa de Deus era para algo muito mais, porque o cordeiro, o animal que lá era representado, ele não apagava o pecado, ele encobria o pecado dos homens.
Os animais que morriam em sacrifício era para encobrir o pecado dos homens. Mas em João no capítulo 1, ele olha para o Cordeiro de Deus e diz aí, a pergunta de Abraão agora de Isaac agora é respondida em João. Ele diz aí, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Xaraba canta lá, xuide canta lá, maná, xai de folte canta lá. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que esse Cordeiro que habita em nós, que mora nesta casa, nós precisamos entender que Ele sente, Ele vê, Ele assiste. Onde você vai, Ele está. O que você faz, Ele está vendo. As suas atitudes, ações, atos, palavras, Ele conhece. Esse Cordeiro precisa estar bem guardado. Esse Cordeiro precisa estar bem fixado na sua mente, na sua vida, no seu coração. Porque é o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz, não restinga, não constranja, não entristeça o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o qual vocês foram selados para a vossa redenção. Mas sabe o que nós fazemos? Vamos acompanhar o texto. Tem que ter um cordeiro cada casa. O sangue deste cordeiro precisa estar nos umbrais. O sangue de Jesus precisa estar nos umbrais. Quando ele diz que era para as pessoas pegarem um molho de ensopo e passar nas vergas e nas vergas da porta e nos umbrais da porta, no batente, na entrada, ele está dizendo assim, pega esta flor, ensopo, não sei se você já viu, mas é uma florzinha muito fina, quase que insignificante, mas ela é medicinal. E aí, ele disse, pega esse molho de ensopo, molha no sangue e pinta os umbrais da porta com esse ensopo. E aí, eles fizeram conforme Deus disse. Mas existe um grande significado neste negócio. Esse ensopo significa a sua fé. Esse ensopo representa aqui a nossa fé. Mas a nossa fé, muitas vezes, quando é provada, falha. Muitas vezes, quando somos provados na fé, nós erramos, falhamos, não conseguimos ter fé suficiente para entender a proposta de Deus para a nossa vida em alguns momentos. E aí as nossas falhas são complicadas, porque nos leva a alguns caminhos que nos traz decepções, que faz a gente se revoltar, faz com que as pessoas que estão ao nosso redor vejam a nossa decepção e se frustrem também. Mas não significa que você precisa ter tudo isso, mas o que significa é que você precisa ter a fé que o sangue de Jesus cobre de todo pecado. Tem que ter fé, porque é pela fé. O ensopo significa fragilidade. E ele simboliza a fragilidade da nossa fé. Muitas vezes Deus opera em nossa vida, não é porque temos fé não. É por conta da sua misericórdia que é infinita, irmão. Ele olha para mim e diz assim, eu vou mexer na vida desse neguinho, eu vou trabalhar com ele, eu vou dar um trabalho difícil para ele, mas eu vou vê-lo produzindo e multiplicando e aumentando em sua fé, e aumentando e crescendo na fé, porque eu vou investir nele. Deus acredita em você, agora você precisa crer nele de todo o seu coração. A nossa fé falha, às vezes nós olhamos para nós e dizemos, não tem condição, não tem jeito, não vou conseguir, não vai dar. Mas quando você muda a sua fala, os seus pensamentos, e você começa, vai dar certo, em nome de Jesus,
tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Você primeiro começa a falar que vai dar. Para de pronunciar coisas que não acontecerão. De coisas que não precisam fazer parte da sua vida. Para com essas pronúncias negativas. Não vai dar. Já vi isso. Já vi aquilo. Isso é fermento. Isso é fermento. Para o sangue que está sendo passado com ensopo ter efeito na vida das pessoas, não pode haver fermento. Para o sangue ter efeito na sua vida, não pode haver fermento. E sabe que essa questão de fermento é um mal muito grande que nós temos. Geral. Porque começa de conversas simples, conversas bobas, simplórias, de coisas insignificantes. E aí a gente começa com essas coisas e começa a falar, mas tem que tirar o fermento. Antes disso, eu quero falar do versículo, sem o óculos eu não consigo, versículo 9. Ele diz assim, mas lá no versículo 9 ele diz assim, não comereis dele nada. E tem gente comendo desse cordeiro cru, já há muitos anos. Você já comeu a carne de cordeiro? Ela é uma carne forte, tem um sabor forte. E se você comer ela crua, você não vai conseguir digerir legal aquele negócio, por causa do sabor. É como que se você fizesse um bolo e deixasse ele cru. Dá para comer? Você vai comendo pelas beiradas, só onde assou mais. Não é assim? Vai comendo pelas beiradinhas, mas depois, se você comer esse bolo, vai te dar uma queimação tão grande. E você começa a clamar o sangue, toma remédio, e não sei o quê. Agora eu quero um bordo, você pode tomar o que for, e aquele azedo no estômago, aquela coisa horrível. O seu dia não fica bem. Porque o fermento está ainda ali, fazendo efeito. E tem gente que está comendo cru, esse cordeiro. De qualquer jeito. Eu quero entender com você aqui neste momento, é lógico que tem muitos outros significados, mas eu gostaria de trazer para nosso dia a dia. Comer um cordeiro cru para mim hoje representa uma vida superficial em Jesus Cristo. O cordeiro cru hoje representa, pode tudo, está liberado. O cordeiro cru hoje, nos nossos dias, do jeito que for, eu posso adorar a Deus, de qualquer jeito. O cara está numa roda de samba e está achando que está adorando a Deus. Aliás, de vez em quando dá uma olhadinha em música. Estude sobre células rítmicas, para você entender alguma coisa sobre ritmos, frases ritmais, que são para evocar demônios, principalmente o funk. Principalmente o funk. Na África ele é super usado, mas é para invocação de demônios. Quando você ouve nos centros de macumba, em qualquer lugar que você vai ouvir, as células rítmicas, as frases rítmicas são de funk. Não vou nem fazer aqui. Mas aí a gente, sem noção, a gente, nossa, que legal, né? Aí começa a balançar o corpo e tal. E esse embalo do funk, existe uma modulação no ritmo que é invocada
pombagira, o demônio do sexo. Não estou falando besteira não, estude isso. Estude isso. Eu não posso falar para você sem conhecer. Quando a gente ouve, isso é Cristo, é o cordeiro cru, viu, que está comendo por aí. Quando a gente ouve aquelas músicas de Mercury e não sei quem, caiu do céu, rasgou meu coração. Quando caiu fez poeira, e os crentes cantam poeira. Foi o Satanás que caiu do céu e fez poeira, é isso que ele está dizendo. Raul Seixas, não vim aqui para falar de nome de gente não, mas é o que o Satanás está fazendo e a gente está engolindo, comendo do lixo dele. Eu sou pastor desta igreja e eu preciso falar a verdade para o povo. Eu não posso alisar você, não, irmão, desse jeito está bom, você vai para o céu. Vai nada, vai para o inferno desse jeito. Raul Seixas vem com as músicas satânicas de Paulo Coelho, pai de santo. E ele vem dizendo do trem, eu sou de não sei quantos mil anos atrás, eu nasci há tantos mil anos. Aquilo é Satanás, irmão. Escrevendo uma música e os crentes cantando junto nas festinhas de aniversário, nos casamentos. Antigamente nos nossos casamentos eram músicas evangélicas que falavam de Deus, que falavam de coisas boas. Nem tinha a época que nem tinha música, não é? Nem música tinha. Fazia cerimônia, pá, o beijinho era na testa, hoje está aquele beijão assim, né? Aquela coiseira toda. Não tô sendo, como fala, crítico demais. Mas nós temos que ser comedido. Se você tem o cordeiro na casa, há limites e você conhece bem eles. Você sabe onde pode pisar, onde pode ir, o que fazer, o que falar. Pense sobre isso. O cordeiro é na casa que ele habita aí dentro de você. E você acha que Jesus vai ficar pedindo licença para Satanás? Ou Satanás pedindo licença para Jesus? Quando você entra naquele mundo dele, quem está dentro do seu coração não é mais o cordeiro não, irmão. É o outro cara. Aí para você alcançar a graça de novo vai dar muito trabalho. Porque você vai ter que cair no arrependimento. O arrependimento uma vida de santificação. Se não, fica aí sem se arrepender e vai para onde você quiser, menos para o céu. Eu sou o seu pastor. E eu quero o seu bem. Eu quero que você veja a vida com os olhos espirituais. Para de viver uma fé religiosa com só religiosidade. Para de viver uma fé superficial. Para de viver uma fé que pode tudo, não pode tudo. Podemos tudo, mas nem tudo é permitido, nem tudo convém a gente fazer. O que convém, o Espírito Santo endossa dentro de nós e nós sentimos a paz. Xarabacanta lá, chuidefou. Não comereis dele nada cru. Tem sangue aí? Se o cordeiro está na casa, tem que ter o sangue. E se tem sangue, você não come cru. Aleluia. Tem que ser assado na brasa. Porque o fogo queima tudo que não serve, tudo que não presta, o fogo queima. Aí ele diz assim, vocês vão comer com os lombos cingidos, vosso sapato nos pés, é o 11, Maili, vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Você lembra quando as 5 virgens loucas
deixaram as suas lamparinas apagar o fogo. Lembra disso? Quantos se lembram desse texto? As 5 virgens loucas deixaram que o fogo fosse apagado. Por quê? Não tinha azeite. Acabou o azeite. A unção de Deus na vida se vai quando você fica comendo um Cristo cru por aí. Você entra numa formalidade tão grande que você é simplesmente um conhecedor da palavra, mas o dono da palavra, o verbo vivo, não habita dentro de você. Ele só está no estereótipo, só na sua palavra, na sua fala bonita, mas a graça foi-se embora. Nós temos que comer cingidos os lombos, preparados, prontos. Porque quando ele chegar, se ele pegar a lâmpada apagada, esquece que você não vai. Mas se a lâmpada estiver acesa, é o sinal de que nesta casa tem uma noiva, ou parte da noiva, que está preparada desde o dia que o pai veio para fazer o acerto com a família. Tem que estar preparado, prontos. Porque o dia que o noivo chegar, ele já está gritando. O amigo do noivo diz: a noiva vem aí. A noiva vem aí. A noiva vem aí. E ela está pronta, cingida, bem vestida, com sapato nos pés. O noivo vem aí. E quando ele chega, ele arrebata com pressa e não dá tempo de se preparar, não dá tempo de lavar o rosto, não dá tempo de falar para sua esposa, vem comigo, ou para ela, deixa eu ir com você, não dá tempo. A hora que você vir, já foi e os céus estão fazendo festa. Cajado na mão, comereis apressadamente esta Páscoa do Senhor. Vamos seguir. Aí, deixa eu correr aqui, senão nós vamos demorar muito. Quando eu olho para o verso de número 19, diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossa casa. 7 dias é o número da perfeição. É o número de Deus. Perfeito. E nesse período que você vive, eu quero viver dentro destes 7. Dentro deste período de 7 dias. Que a minha vida inteira, de 0 até eu morrer, eu esteja vivendo dentro deste período de 7 dias de Deus na minha vida. Aí ele diz assim: você não pode, nesta casa não encontre fermento. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada, eliminada da congregação de Israel. E aí eu fico pensando, o que é o fermento? Para que serve o fermento? A massa no trigo e água, ela é boa, não é? Já dá aqueles bolinhos de chuva, não dá? Aqueles bolinhos da vovó que pinga assim. Não dá isso? Acho que é isso, né? É boa. Aí você põe um temperinho, um sal, tal. Mas quando você coloca o fermento, a massa faz um efeito de... Aí as irmãs que querem um pão mais fofo, põem as cobertas por cima, é isso? Põem umas cobertas por cima assim, e lençol e não sei o quê, para ficar bem fechado, para não entrar ar nenhum. Só o fermento fazer efeito. Quando você tira um pãozinho desse tamanho, fica um negócio desse tamanho assim. E sabe que muitas vezes nós não conseguimos viver nesse período de 7 dias sem fermento dentro de casa? Muitas vezes nós fermentamos algumas coisas. Eu poderia dar N exemplos aqui. Tipo, você viu o irmão fulano? Eu vi. Quando você pensa que ele vem contar uma bênção para você, vai ser uma tremenda derrota.
Aí ele diz assim, você viu o irmão fulano? Eu vi. Rapaz, aquele homem. Você pensa, é homem de Deus, né? Porque você não tem fermento na cabeça. Você pensa, é homem de Deus, né? Não, rapaz, aquele homem você precisa de ver. Parece que ele é crente e tudo, mas você não conhece. Eu vi ele fazendo um negócio, ele entrando dentro da lotérica, fazendo uma fezinha. O irmão talvez estava pagando uma conta de água ou luz, não é? Pagando um telefone, depositando um dinheiro na caixa, ou fazendo um saque, mas aos olhos e à mente do fermentador, do fofoqueiro, ele já está fazendo uma fezinha e o irmão tem que ser excluído, disciplinado, porque ele não vale nada. É um exemplo. Um outro exemplo. Nós estamos abrindo uma igreja em Salto, ali do lado de Campinas, uma grande igreja. O pastor que estava há 12 anos no ministério, o pastor dispensou ele e ele ficou sem igreja. E ele disse, pastor, então eu vou congregar em qualquer outro lugar, eu vou começar um trabalho. Ele pegou a carta, fez a carta de desligamento, pegou a carta dele de mudança e saiu de paz. E aí alguém que vê isso na internet pode dizer assim, olha lá o rebelado. Aquela turma lá, tudo é rebelado. Quem olha para você aqui, pensa que você é rebelado, porque você saiu de uma igreja, o outro saiu de outra, o outro saiu de outra. Aí vai dizer assim, o rebelado lá. Isso é fermento. Mas aqui não tem. Graças a Deus que aqui no nosso meio não tem esse negócio. Esse tipo de crente. Tem, irmão? Tem. Você quer ver outro tipo de fermento? É quando você vem para a oração e alguém diz assim, deve estar com problema. Você não pode nem orar mais. Deve estar com problema. Porque está indo para a oração de manhã, nunca foi de oração. Aí o outro que está do seu lado diz assim, o duro que é mesmo, né, rapaz? Nunca foi, também nunca vi. Que será que tem, hein? Eu vou conversar com o fulano, porque o fulano conhece mais ele. E aí já começa. Isso é fermento, engorda só. Não serve para nada, só para corromper a massa. O fermento serve para corromper a massa. Sai do natural, do integral, do puro. Aí ele vai para uma coisa aumentada. Quantos gostam de fermento aqui? Levanta a mão. Cadê os crentes dessa igreja, irmão? Mas você sabe por que tem fermento? Você sabe por que tem fermento? Porque tem massa que se permite. Tem massa que se permite. Tem algum tipo de alimento que você faz que não permite que o fermento entre. Os pães ázimos. Não pode ter fermento. Mas um pãozinho d'água, né, que é o francês, esse pode ter fermento. E é bastante. Só se tem fermento porque a massa permite que entre o fermento. Se você for uma massa de um pão sadio de Deus, se o Cordeiro está nesta casa, quando você começar a ouvir as histórias, a primeira coisa de um crente é, vamos orar por ele? Vamos orar por ele? Vamos orar por ela? Mas se você ficar, não acredito. Verdade? Olha aqui bem, vem ver o que ele está falando. Nossa, já aumentou.
a galera. Quando esta pessoa vai embora, que deixou o fermento lá, você não vê a hora de falar para o seu melhor amigo. E você fica ansioso. Quando você vai passar aqui em casa? Você precisa passar aqui que eu tenho um negócio para falar. Você nem imagina. Queima ele. No telefone você diz assim, irmão, vamos orar, eu não quero nem saber, então nem vou na sua casa. Quando você senta na mesa e alguém começa a dizer para você o que não precisa, ou o que ele imagina, e você começa, verdade, irmão, meu Deus, que coisa, não sabia disso. Você está dando lugar, está colocando, ajudando, abrindo a massa para o fermento entrar. O pão tem que ser puro, o pão da ceia, da comunhão, tem que ser puro, sem fermento. A carne do cordeiro tem que ser assada no fogo. E ele precisa estar dentro da casa, porque se ele não estiver dentro desta casa, esquece que você não vai sair da escravidão do Egito. Porque o dia que o anjo da morte passar, e não vir o sangue, porque só tem direito ao sangue quem tem o cordeiro em casa. Se o anjo da morte, da destruição passar e não vir o sangue nos umbrais, ele passava e matava o primogênito daquele lugar. O sangue é para você manter vivo a esperança. O sangue de Jesus é para te ressuscitar da morte do inferno. O sangue de Jesus é para remir a sua alma e reconectar você com a eternidade de Deus. Aleluia! Vamos seguir. Qualquer que comer pão levedado será cortado da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra, sem distinção. Pode ser de Jerusalém, pode ser de outra congregação, mas se tiver fermento vai ser cortado da terra. É o que a palavra diz. Aí ele continua, nenhuma coisa levedada comereis em vossas habitações, comereis pães ázimos, sem fermento. Isso é lindo. O crente precisa se estar livre da corrupção e da impureza moral. Nós precisamos olhar para os outros, uns para os outros, e dizer, esta pessoa é uma bênção. Eu posso olhar para a irmã Neila e dizer, a irmã Neila é uma bênção. Eu posso olhar para a Anne, lá atrás, Anne. Eu posso olhar para a Anne e dizer, a Anne é uma bênção. Eu tenho, irmão, que refletir a imagem de Cristo, porque eu não sou outra coisa senão imagem e semelhança. Quando eu olho para a nossa igreja, para o nosso povo, não preciso falar de outras igrejas, não, eu vivo aqui. E quando eu olho para um povo que de vez em quando se divide nos pensamentos, nas ideias, que se degradeiam entre si por questões políticas, por questões sociais, ou por alguma outra coisa de amizade, eu entristeço meu coração porque eu penso que nós somos um corpo. Eu penso que nós somos uma igreja, e uma igreja de Cristo Jesus, que tem valor, e que o diabo não pode estar usando crentes para atrapalhar a vida de outro crente. Aleluia. Toma o sopro. A sua fé é frágil. 22. Toma o sopro. Molhar no sangue que estiver na bacia. Lance na verga da porta.
e nas ambas ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã. Sabe que nós temos grandes problemas, porque a gente sai da casa. A gente sai da casa. E não é para sair da casa até amanhã. É a ordem de Deus aqui. Passe o sangue e não saia da casa até amanhã. Porque se saíssem da casa, aí ia haver gente gritando, mortes, gente carregando filhos para todo que é lugar. A justiça de Deus estava sendo feita com o povo do Egito e com os deuses do Egito. A justiça de Deus estava sendo aplicada. E o povo ia entristecer no seu coração, alguns por fraqueza, que significa o sopo, por limites, iriam se revoltar contra Deus, mas o Senhor está nos tirando, mas precisa matar esse povo. Olha aí, eu conheci esse menino, era o mais velho do fulano de tal, ele está morto agora, morreu. Não precisava disso. Deus matar esse povo, também eu não quero mais saber disso aí, eu vou ficar aqui. Não saia de casa até amanhã. Fique em casa. Olha para as coisas do reino. Olha para as coisas de Deus. Para as coisas que te traz esperança e que dá eternidade. Olha para as coisas dos céus. Não saia de casa não. Porque se você sai de casa, você fica olhando todas as sujeiras do mundo e a sua alma entristece. Fique em casa. Deixa Deus trabalhar na sua vida o tempo todo. Pensa nele, viva com ele, olhe para ele. Pense nele, sinta ele, reflita ele, beba dele. Come desta palavra. Viva no Espírito de Deus e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Aleluia. A pergunta é: que culto é esse o vosso? A ideia do texto aqui era outra. Mas, que culto é esse o vosso? Será que você está, hoje, neste culto, de acordo com o que está aqui? Sem fermento? Sem corrupção? O cordeiro em casa? Que culto é esse o vosso? Que você entra para ver o vestido, para ver a meia, para ver o sapato, para ver a camisa, para ver a gravata. Esse pastor só tem esse terno cinza. Coitado. Graças a Deus. Esse pastor só tem essa Bíblia. Graças a Deus. Você viu o jeito que ele veio hoje? Que culto é esse o vosso? Que culto é esse o vosso? Você chega para adorar a Deus e de qualquer jeito você o faz. Está fazendo, mas com a mente em outro lugar, longe daqui. Quando o Davidson vem cantar, alguém diz assim: nossa, para que pôr os outros diferentes para cantar? Eu canto tão bem, podia pôr eu. Que culto é esse o vosso? Quando a gente recebe um homem como o pastor Wilson, alguém fala assim: nossa, mas ele vai voltar. Vai voltar. Irmão, eu estou sendo direto. Eu não posso pregar para o povo da outra igreja, eu tenho que pregar para nós. Que culto é esse o vosso? Onde você vem para medir a fé do outro e a sua você deixa de lado. Nossa, o irmão não está nem crente hoje, não deu nem glória a Deus, como ele costuma fazer. Ou hoje ele está muito crente, porque está dando muito glória. Deve ter recebido alguma coisa, né? Que culto é esse o vosso?
Quando você chegar na casa de Deus, culto é adoração. Culto. A palavra culto significa adoração. Invocação de uma divindade. Quando Isaías diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A gente não invoca Deus, a gente fica invocando qualquer coisa da vida, mas não invoca aquele que pode tudo, aquele que tem todas as respostas para as nossas perguntas, que tem toda a solução para os nossos problemas. Que culto é esse o vosso? Nossa, precisava o povo da Rosa Bertão vir? Precisava a pastora Marisa vir? Nossa, esse povo eu não sei. Irmão, que culto é esse o vosso? Você quer ver a gente assustar? Quando alguém desenfrear em línguas estranhas aí no meio da nave da igreja, alguém vai ficar assustado, olhar para trás e... Que culto é esse o vosso? Quando você é convidado para orar por alguém, e você ora e diz assim, Deus, o irmão está com tanto problema, e você diz assim, Deus, olha, Senhor, para o teu filho. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. O esopo está na alta, bem medíocre. Ele não tem fé naquilo que Deus colocou na vida dele. Porque Efésios 3:20, Paulo diz assim, ora, nós vamos pedir coisas que estão além. Deus pode fazer coisas além daquilo que a gente imagina ou pensa. Ele faz através da sua fé. Aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A fé. Que culto é esse o vosso? Tem lugar, não vou dizer aqui não, porque você não vai fazer isso. Tem lugar que se o demônio pegar alguém no meio da igreja, quem está do lado sai correndo. Se alguém começar a estribuchar aí, sai correndo, porque tem medo do diabo. Estou falando sério, irmão. Tem gente que pensa que esta vida natural nossa resolve coisas do mundo espiritual. Nunca resolveu. Nunca vai resolver. O mundo espiritual não é de se brincar. Ele é real, é verdadeiro, existe. E nós temos que ter cuidado com tudo isso. Porque quando nós ferimos um crente, nós plantamos uma seta maligna dentro do coração dele. Sabia disso? Porque vai criar uma raiz de amargura tão grande que por muito tempo ele não vai conseguir olhar nos seus olhos. Ele não vai conseguir ver você. Ele não vai conseguir falar contigo. Por muito tempo você vai ter ferido o coração desta pessoa. E vocês vão ter problema por muitos anos. Até que um dia os dois então decidam-se olhar para o mundo espiritual e dizer assim, isso aqui foi uma seta que o diabo lançou. Sabe quando Paulo diz assim, João diz, filhinhos, não dê lugar para o diabo. Jesus um dia disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar com você como trigo, mas eu roguei ao Pai e Ele vai te guardar, fica tranquilo. E você, quando se converter, vai e confirma aos teus irmãos. Sabe quando aconteceu? No Pentecoste. Quando o arrependimento veio, o Espírito Santo encheu e eles pregavam a palavra de Deus pura e santa naquele lugar. Que culto é esse o vosso? Onde o irmão da mídia não pode olhar para o irmão
vamos pôr aqui, para o pastor, né, Reginaldo? Onde a irmã da mídia não pode olhar para o técnico de som. Que culto é esse o vosso? Onde nós estamos brigando, rachando, se dividindo o tempo todo. E aí depois nós dizemos que vimos adorar a Deus e prestar um culto de louvor. Que culto é esse o vosso? Eu sei que se fosse um outro pregador, talvez você estaria dando glória, pulando, sapateando. Mas você precisa ouvir a verdade do Verbo vivo. Sabe que, quando eu olho para esse texto e vejo Moisés nos apontando essa história, eu olho agora para o Calvário e vejo Jesus, que não com sangue de animal, nem de bode, nem de touros, nem de pombinhas, mas com o seu próprio sangue do Cordeiro de Deus, que foi levado para o matadouro como uma ovelha muda, o seu próprio sangue que esvaiu na cruz do Calvário, este sangue deu direito de uma aliança eterna com Deus. Este sangue tirou o pecado do mundo, me deu a oportunidade de ser chamado filho de Deus. E me deu direito de entrar no céu pelas portas, porque Jesus já inaugurou a entrada. Aleluia! Aleluia! Quando o sangue de Jesus foi derramado, tudo o que ele disse no Calvário foi tetelestai. A dívida está paga! A dívida está paga! A dívida está paga! A partir daí, há uma nova chance do Espírito de Deus entrar dentro de nós e fazer morada, e para sempre sermos chamados filhos de Deus. Que culto é esse o vosso? Este culto tem que ser de gratidão, de louvor, de adoração, porque o Cordeiro morreu para te dar vida, o Cordeiro morreu para você viver, o Cordeiro morreu para você ter eternidade com Cristo. Aleluia! Oh, xaraba canta lá, chuíde canta lá.